Vamos lá, para o primeiro tipo de Samadhi, que é conhecido como Savikalpa Samadhi. Savikalpa Samadhi é o mais leve dos Samadhis. Ali, quando o praticante de meditação, ou pode acontecer de uma forma involuntária, acidental, que pode acontecer também, mas normalmente é na prática meditativa ou com alguma técnica, uma dança, enfim, existem várias técnicas, existiram e existem ainda várias técnicas para que isso aconteça. Irei falar mais à frente sobre possíveis técnicas que isso pode acontecer. Mas o que acontece? Seja meditando, seja lá através de outra técnica, esse indivíduo, essa pessoa, ela entra num estado de percepção que eu chamo de testemunho. Os mestres também chamam de testemunho. É o ser, ou podemos usar a palavra Deus. Ela se fundiu com Deus. Pode ser entendido assim também, embora essas palavras sejam extremamente limitadas. Mas o que irá acontecer? Quando ela está nesse estado, ali sendo um testemunho, ainda continua a surgir pensamentos. Pode surgir 1, 2, 3 pensamentos por minuto, ou de forma espaçada, tipo, levar um certo tempo para surgir um pensamento, surgir ideias, surgir conceitos, surgir emoções, ou ela pode ficar concentrada somente na respiração ou em uma imagem mental. Independente dos casos, estará surgindo fenômenos, só que ela não está mais identificada com esses fenômenos. Ela não tem a ideia mais de um eu. Eu estou pensando, eu estou vendo, eu estou tendo essa ideia, meu corpo está sentindo isso. Não, isso simplesmente desaparece. Mas os pensamentos continuam a existir na mente dela, continua a rodar pensamentos ali. Ou pode acontecer desses pensamentos simplesmente desaparecer e ela ficar totalmente consciente da respiração ou um ponto focal no que ela se concentrou antes de entrar nesse estado. Porém, mais uma vez falando, essa atividade da mente normal do dia a dia desaparece. Esse ruído interno, o peso do corpo, o peso das emoções, o peso dos pensamentos simplesmente desaparece. Ela se torna um testemunho livre, já em alegria, bem-aventurança, enfim, realização. É uma experiência realmente transcendental. Essa é a palavra mais simples que eu posso falar. É uma experiência realmente transcendental. E essa experiência pode durar alguns minutos, ou algumas horas, ou muitas horas. Essa pessoa pode ficar nesse estado. Porém, ela sai desse estado e tudo aquilo se desfaz. Ela volta a ser como era antes, identificada com os pensamentos, com as emoções, com o corpo. Enfim, ela volta basicamente o que era antes. É claro que agora ela tem uma percepção de algo que ela não tinha. Então ela se libertou de muitos conceitos, de muitas coisas que ela achava que era. Agora ela tem uma percepção mais ampla, mais avançada, mais completa da vida. Mas de uma forma resumida, ela volta para a mesma condição que ela vivia antes. Ela não se iluminou, ela não despertou de forma definitiva, que você irá entender mais à frente, o próximo Samadhi. Então esse é Savikalpa Samadhi. Savikalpa Samadhi ainda tem resíduos, tem fenômenos acontecendo nessa prática que essa pessoa, esse indivíduo, esse discípulo, esse aluno está praticando, ok? É claro que, assim como uma escola ou, sei lá, um grupo de pessoas, que ali existem pessoas mais avançadas, pessoas intermediárias e pessoas realmente bem pouco desenvolvidas, vamos dizer assim, ou atrasadas realmente em uma classe, na experiência de Savikalpa Samadhi pode acontecer o mesmo. E muito mais alto, ter uma percepção muito mais ampla, ter uma diminuição quase a zero de pensamentos, o outro pode ter um fluxo maior de pensamentos, mas independente dos casos, todos eles estarão testemunhando, ok? Não haverá mais a ideia de eu estou pensando, eu estou sentindo, eu estou vendo. Não, essa ideia de eu simplesmente desaparece. Isso é conhecido como Savikalpa Samadhi. Agora o segundo tipo de Samadhi, ou segundo grau, segundo nível, enfim. Em Nirvikalpa Samadhi, a mente ela simplesmente desaparece. Todos os pensamentos desaparecem, as emoções desaparecem. A mente, como um indivíduo, desaparece completamente. Muito parecido com o sono. Quando nós dormimos, tudo desaparece. Você já percebeu isso? Os pensamentos, as emoções, enfim, o corpo, sua família, o mundo inteiro desaparece. Só que aí a pessoa caiu em inconsciência, simplesmente inconsciência total. Em Nirvikalpa Samadhi, a pessoa continua consciente, consciente de existir,
Mais especificamente falando, consciente de ser eu sou, só o eu sou. Ou seja, não há nada além desse eu sou, no caso. Eu sou esse pensamento, eu sou essa emoção, eu sou o corpo, eu sou isso. Não. Simplesmente a percepção eu sou. É claro que não fica essa palavra lá rolando na cabeça dela, né? Eu sou. Ou ela chega em um lugar que está escrito lá, bem-vindo a eu sou. Não é isso. É simplesmente a consciência de existir. Imagine você estar dormindo em um sono profundo, onde não tem sonhos, e o mundo inteiro desapareceu, mas você continua consciente de existir. Claro, você é aquilo, você não é o corpo. Por isso que o corpo desaparece quando nós dormimos. Você não é a mente, por isso que a mente desaparece quando dormimos. Mas aquilo que está sempre presente, que nós podemos chamar de ser, nunca desaparece, nunca se afasta, nem no sonho, nem no sono, nem na vigília. Continua sempre lá. Por isso que os iluminados falam que nós somos todos iluminados, só que nós estamos inconscientes disso, porque nós estamos apegados a um fantasma que nós chamamos de eu ou ego. E aí nós acreditamos que somos isso, mas nós somos de fato aquilo. Então, em Nirvikalpa Samadhi, você entra em um estágio ou um estado parecido com o sono. Só que aquilo não é um estado. Samadhi não é um estado. Embora possa ser chamado de o quarto estado, porque é diferente da vigília comum, é diferente de estar dormindo na inconsciência, é diferente de estar sonhando, mas não é um estado. Por que não é um estado? Porque estados mudam. Por exemplo, a água. A água pode ficar no estado sólido, líquido e gasoso. Então são estados, muda. Samadhi não é um estado porque nunca muda. É o estado natural, é o nosso estado natural, é o estado da existência natural, como é. É o máximo que eu posso falar. Mas esse estado natural não é natural no sentido de neutro. Aquilo é bem-aventurança, é alegria sem fim, a realização suprema, a compreensão suprema, enfim, todas as palavras bonitas e fortes e grandiosas que eu possa falar aqui, é aquilo. Então, esse indivíduo, ele simplesmente desaparece e se funde completamente com aquilo que de fato ele é. Nesse caso, o conhecedor e o conhecido desaparecem. Deixa eu explicar o que é esse conhecedor e conhecido. Por exemplo, essa câmera que está aqui na minha frente. Ela é conhecida e eu sou o conhecedor, ou seja, eu conheço que isso é uma câmera. Mas existe uma separação, percebe? A câmera está lá e eu estou aqui, o meu corpo. Só que nesse estado profundo, o conhecedor e o conhecido simplesmente se fundem. Só existe ali aquele estado supremo, sem pensamentos, sem emoções, sem mente, sem ideias, enfim, o completo vazio, o absoluto vazio. Só que é vazio não no sentido negativo da palavra, né? Não é um vazio triste, não é um vazio assombroso, é um vazio de pura alegria. Como diz Nisargadatta, cheio até a borda, porém não cheio de alguma coisa, né? Cheio de nada, cheio de simplesmente de existir como sendo aquilo. As palavras são sempre limitadas, né? Não é uma experiência, aquilo é o nosso estado natural, ok? Embora seja visto como uma experiência depois que sai desse estado. Só que como essa experiência foi tão profunda, pode causar uma mudança radical na vida dela depois que ela sai desse estado. Outra coisa que pode acontecer também, não é muito comum acontecer, mas pode acontecer da pessoa perder a identidade pessoal dela. Ou seja, ela pode esquecer o nome dela, pode esquecer quem ela é, pode esquecer de quem era ou quem é as pessoas que estão próximas dela, como pai, família, enfim. Ela pode ficar em um estado de amnésia. Aquilo foi tão impactante, foi tão profundo, que causou essa ruptura. E aí irá levar um certo tempo, horas, dias, para ela poder voltar à consciência individual. Mas pode ter certeza que ela estará em uma alegria profunda internamente, porque agora ela esteve lá direto, fundiu-se, vivenciou, viu o divino. Mas isso não é muito comum de acontecer não, ok? Mas pode acontecer. Só estou falando aqui para poder esclarecer realmente sobre as experiências de Samadhi. Então, isso pode acontecer, não é tão comum. Essa experiência pode durar de minutos, horas ou dias. Acontece, ou já aconteceu, de pessoas ficarem semanas dentro dessa experiência. Se a pessoa passar de 3 semanas, aí o corpo dela não aguenta, porque ela não vai estar bebendo água, não vai estar comendo, então o corpo dela simplesmente vai cair, né? Vai morrer. Mas ela em si já estará livre, muito livre desse corpo. Mas normalmente
Essas pessoas que ficam muitos dias, elas voltam depois de 10 dias, 15 dias, elas voltam. Mas há relatos de alguns mestres ou alunos avançados que não quiseram mais voltar. Ou seja, quem que vai estar lá na glória, na bem-aventurança, na alegria eterna, vai querer voltar para a favela, voltar para esse mundo tão dual. Embora é claro que pode acontecer que depois que ela sair desse estado, ela permaneça de forma ininterrupta, ou seja, não aconteceu a ruptura. Ela continua a ser aquele supremo, aquela bem-aventurança. Quando isso acontece, nós dizemos que ela entrou no terceiro nível, entrou no terceiro grau, entrou no terceiro tipo de samadhi, que eu vou falar logo em seguida. Quando isso não acontece, então ela teve experiências chamadas de Nirvikalpa Samadhi, mas ela não se libertou de forma definitiva. Ela voltou para o mundo e perdeu aquela conexão. A mente voltou a surgir de novo. Seria como o corte de uma árvore, né? Naquele momento ali, vamos dizer, ela cortou a árvore, ou seja, cortou completamente a mente. Só que aí as raízes ficaram lá. Então essa árvore voltou a crescer. Ou seja, depois que ela saiu daquele estado, o ego, o pequeno eu, voltou novamente. E ali então aconteceu, como eu sempre falo aqui nos vídeos, como se fossem nuvens que entrou na frente do sol. Então impede que os raios do sol continuem a brilhar. Ou seja, aquela bem-aventurança deixou de acontecer, deixou de existir depois que ela saiu daquele estado. Agora o terceiro tipo de samadhi, ou o terceiro grau, o terceiro nível. Esse terceiro estado é conhecido pelo nome de Sahaja Samadhi, ou Sahaja Samadhi, ou Sahaja Samadhi. É um estado diferente, completamente diferente dos dois anteriores. Agora a pessoa está totalmente operante no mundo. Ela faz as coisas como fazia antes, como qualquer pessoa faz: comer, beber, andar, excretar, trabalhar, conversar, enfim, ela vive uma vida normal como qualquer outra pessoa. A diferença é que agora ela não é mais um indivíduo, ela não é mais um eu em um corpo. Ela agora é o supremo sobre a Terra. Agora aconteceu a fusão de forma definitiva. Então ela fica em Samadhi de forma ininterrupta. Seja lá o que ela estiver fazendo, onde ela estiver, dormindo, acordada, conversando, comendo, ela continua em Samadhi. Pouquíssimas pessoas alcançam de fato esse tipo de samadhi. Aí nós chamamos essa pessoa de iluminada. É aí que de fato uma pessoa se torna iluminada ou desperta. Eu gosto de usar a palavra desperto ou desperta, né? É muito mais simples essa palavra, já que iluminação parece algo muito longe, quase impossível. E a palavra desperto ou desperta é esse que está de fato acordado. Imagine viver de forma ininterrupta com o seu estado natural. Pensamentos desapareceram, emoções desapareceram completamente, a mente desapareceu, mas a pessoa está no mundo operante como qualquer outro. Você pode conversar com ela, você pode interagir, ela interage com você. Você está vendo o corpo dela ali, mas ela é o todo, ela é a existência em um pequeno corpo. Vou dar um exemplo aqui de pessoas para você ter uma clareza melhor do que é isso. Por exemplo, Buda, Jesus, Shankara, depois Ramakrishna, Nisargadatta, o mestre de Nisargadatta, Siddharameshwar, Yogananda, o Eckhart Tolle. Isso são pessoas conhecidas, ok? Existiram e centenas de pessoas nesse mundo, conhecidas e desconhecidas. Eu estou falando aqui de nomes mais conhecidos, que vive de forma ininterrupta com o seu ser, ou seja, não voltou mais à identificação com o pequeno eu. Como eu mencionei aqui, as outras duas experiências, elas acontecem. E depois que ele sai daquele estado, o pequeno eu volta de novo, a consciência de eu volta de novo. Em Sahaja Samadhi, essa consciência de eu não volta mais. Ela está de forma definitivamente iluminada, ela está de forma definitiva desperta. Então existe essa diferença aí de Savikalpa Samadhi, Nirvikalpa Samadhi e Sahaja Samadhi. Sahaja Samadhi é menos comum de acontecer do que as outras duas. Inclusive, praticantes de meditação, pessoas que fazem alguma prática, até mesmo oração, uma oração forte, uma crença forte, pode levar a pessoa a ter uma experiência de Savikalpa Samadhi, onde ela
se desprende da identificação com o pequeno eu, com o corpo, e passa a se tornar um testemunho. Mas quando aquele estado acaba, ela não consegue mais voltar e ficar de forma ininterrupta com o ser, com a bem-aventurança, com a alegria eterna. Acabei não mencionando, mas Ramana Maharishi, ele vivia de forma ininterrupta, em estado de Sahaja Samadhi, de forma ininterrupta, ou seja, depois que ele alcançou aquele estado, ele viveu toda a vida nesse mundo de forma ininterrupta. Então, depois deixou o corpo de forma também consciente, que é o quarto estado que eu irei falar agora. Agora, o quarto tipo de Samadhi e o último, que é conhecido como Mahasamadhi ou Mahasamadhi. Ou grande Samadhi também é conhecido como grande Samadhi. Por que o grande Samadhi? Porque agora esse indivíduo está deixando o corpo. Essa pessoa, esse desperto, esse iluminado, esse indivíduo, enfim, a palavra que você preferir, ela deixa o corpo e não volta mais. Ou seja, para nós morreu, né? Ela de fato morreu. Só que ali ela saiu de forma consciente do corpo, deixou o corpo como se fosse uma roupa, como se fosse uma veste. E todos que viviam em Sahaja Samadhi conseguiam, ou conseguiram, né, ou conseguem nesse momento fazer isso, simplesmente deixar o corpo de forma consciente e já era, nunca mais volta. Como ele já não está mais identificado com o corpo, aprisionado ao mundo, então é simplesmente abandonar mesmo a carcaça, como alguns falam, né? Eu vou abandonar essa carcaça, eu vou jogar essa carcaça fora, essa carcaça vai ficar para trás. Enfim, eles usam essas palavras engraçadas para falar do corpo, né? A carcaça. Acontece até mesmo de alguns iluminados avisarem para os seus discípulos mais próximos, as pessoas mais íntimas, quando que eles irão deixar o corpo. Conta que o Sakyamuni Buda, ou conhecido mais popularmente como Buda, ele avisou com uma certa antecedência que em tal noite, em tal lugar, ele iria deixar o corpo. Isso é muito interessante também quando nós lemos a história de Jesus na Bíblia, que ele sabia que ele ia, naquele dia, partir, o que ele ia passar. Então, resumindo agora, para ficar realmente claro, esses 4 tipos de samadhis, para você não esquecer nunca mais. Savikalpa Samadhi é um estado que essa pessoa testemunha pensamentos, testemunha emoções, ideias, ou algum fenômeno em particular que está acontecendo, por exemplo, a respiração. Ela não está isenta completamente dos fenômenos. Ela ainda testemunha, mas ela não é mais aquele fenômeno. Ela percebe-se separada desses fenômenos, diferente do nosso dia a dia, que nós estamos totalmente identificados com os pensamentos, com o corpo, com as ideias, e achamos e chamamos isso de eu. Naquela experiência, você simplesmente está livre disso, e é realmente libertador se você vivenciar isso. Só vivenciando você irá de fato saber o que é isso. Eu falando aqui parece que é algo pequeno, algo raso, enfim, as palavras são extremamente limitadas. Já em Nirvikalpa Samadhi, todos os pensamentos, todos os fenômenos e a mente simplesmente desaparece. A pessoa se torna apenas a existência. Ou podemos usar a palavra eu sou, mas é mais adequada a palavra existência. Simplesmente a consciência de existir. Lembrando que não é a consciência comum que nós conhecemos, ok? É simplesmente que não é um apagar como o sono, que a pessoa cai na inconsciência. Não, ela continua ainda consciente de existir, mas não como o corpo, não como a mente, não como um indivíduo, não como eu. Já Sahaja Samadhi, esse indivíduo transita, se movimenta, faz tudo no mundo e continua em Samadhi de forma ininterrupta. E o quarto tipo de Samadhi, como você viu, foi o último, é Mahasamadhi ou Mahasamadhi, que é o último Samadhi ou o grande Samadhi.